Eu sou o Douglas Marques. Eu sou a Beca Mello. E esse aqui é mais um podcast Conviver em 30, o podcast feito para vocês, pais, que têm crianças ou não no esporte, mas que querem realmente educar emocionalmente os seus filhos. Solta a vinheta, Gabriel. Show de bola! Estamos aqui hoje para falar sobre inteligência emocional, controle emocional, o que é isso, e como vocês, pais, podem ajudar os seus filhos a terem mais equilíbrio, né? A saber ouvir um não, a entender melhor as situações e a ter um comportamento mais positivo, mais saudável diante de uma situação adversa. É um baita tema porque nós vivemos num mundo intolerante hoje, né? Um mundo muito intolerante, onde as pessoas não aceitam o não, né? Não é nem falando das crianças, né? Mas os adultos de hoje foram crianças no passado, né? E esse comportamento de hoje reflete muito a dificuldade dos pais lá na infância, né? E ele se tornou um adulto intolerante, um adulto que não aceita a opinião do outro, eu tô certo, né? A gente vê em momentos políticos agora rolando muito isso, eu não concordo com a sua opinião política, e eu, ao invés de só falar, beleza, tudo bem, eu não concordo com a sua opinião, porque eu acho que é isso, mas ao invés de discordar, a gente cria rixas, a gente debate de uma maneira agressiva e a gente leva tudo pra agressão, e essa agressão nem sempre precisa ser física, né? Mas num tom de voz, né? Na fala, ou até mesmo no que eu digo pra pessoa, né? Expressão facial você já vê, né? E a gente vai falar disso sobre a perspectiva das crianças, né? Vamos, acho que mencionar alguns momentos aqui na escola. Nós estamos encerrando a Copa Conviver, amanhã encerra a Copa Conviver de Desafios. Por que nós fizemos a Copa Conviver de Desafios? Primeiro porque o nome, ele já traz a ideia do que nós enfrentamos em 2020. 2020 foi um grande desafio. E a gente queria mostrar para as crianças de qual maneira eles poderiam encarar os desafios que a gente trouxe aqui para o esporte de uma maneira mais positiva, porque ia ter o que foi em primeiro, o que ficou em segundo, o que ganhou, o que perdeu, o que errou, o que acertou, assim como na vida. E como que eu encaro isso, talvez seja o mais importante. A forma como eu encaro talvez seja mais importante do que eu encarar de fato. Né? O encarar o desafio, às vezes a gente não tem nem escolha. Como foi esse ano. Esse ano, quem escolheu? Não quero uma pandemia, eu vou ficar ali. Não teve opção. Todo mundo teve que encarar. Não, eu não quero ficar sem ir pra escola, então eu vou. Não teve escola, não teve. Não quero fazer atividade online. Não, é online, velho. Você tem que tem alguns desafios, principalmente os desafios da vida, que a gente não escolhe, a gente sempre colocam lá. Aí o que manda é a forma como eu vou encarar. Tem gente que encarou as atividades online assim, não vou fazer. Jogou lá e vai assumir as consequências disso. Tem gente que falou, vou tirar meu filho da escola porque eu não quero fazer atividade online, porque eu não vou pagar por atividade online. E tirou. Tem gente que tá levando de um jeito difícil, estressado, todo dia reclamando, e tem gente que tá levando bem. Então a forma como cada um tá levando a mesma situação é o que muda. Mas que todo mundo tá enfrentando isso, tá enfrentando. Sim. E nos desafios aqui era a mesma coisa, né, Beca? A gente... os exercícios foram os mesmos, né? Independente do nível técnico ou do nível de dificuldade que exigia aquele exercício. A gente não... para um grupo vamos fazer um exercício X, para outro grupo vamos... Não, nós fizemos o mesmo. Sim. E nós dividimos em duplas, né? Principalmente na quadra. Eles tinham pares. E esses pares foram feitos propositalmente, conscientemente, de maneira que eu conseguisse colocar uma criança calma, tranquila, às vezes com uma dificuldade mais técnica, né? Com uma criança mais explosiva, mais habilidosa, às vezes, para que houvessem conflitos. E foi dito antes para as crianças que a pontuação dos desafios teria os seguintes critérios. Colaboração era um dos critérios. Energia, ou seja,
a forma como eles estavam empolgados fazendo, e era sempre a dupla, né? A avaliação da dupla, né? Tinha um outro quesito que era inteligência emocional, que era a forma como cada um ia lidar com o momento de vitória e o momento de derrota. O momento de vitória e o momento de derrota. Tudo bem, o momento de vitória é muito mais fácil. Sim. Lidar com a vitória é gostosinho demais. Mas lidar com a derrota... Não, frustração, né? Com a frustração, isso a gente coloca a criança em destaque, né, ali naquele momento. E o outro era a forcinha do professor. E essa forcinha foi dito para eles ali, olha, a criança que realmente, né, o aluno que realmente mostrar que veio para cá para participar de uma maneira saudável. E a gente olhar e falar, caraca, esse aqui mereceu, ele ia ganhar um pontinho extra lá. Os pontos... Claro que para os alunos, eles não sabem disso, né? Eles acabam encarando como, tá sendo feito criteriosamente. Não. Tudo que nós mais queríamos era o quê? Expor as crianças em situações adversas. E ver como eles iam se comportar e poder dar feedbacks com relação a isso. Sim. E rolou. Muitos momentos. E rolou de tudo um pouco. Tudo um pouco. E algumas coisas nos surpreenderam. Né? Pelo menos da minha parte, eu fui surpreendido em vários momentos. No Hand foi positivamente e negativamente. Sim. Então, Beca, desses momentos aí, me fala um momento, vamos começar pela parte negativa. Me fala um momento que você fala assim, caraca, fui surpreendida negativamente. E depois a gente vai para a parte positiva pra gente finalizar de um jeito legal. Mas acho que primeiro a gente fala da parte negativa, reflete sobre quais atitudes dos pais interferem nessa postura negativa que você vivenciou aqui na escola. Depois a gente fala das positivas, de coisas boas, que é pra gente já ir encerrando ali, como a gente pode, de repente, ajudar os pais a intensificarem essas coisas positivas. Porque acho que o que é positivo a gente tem que impulsionar. Com certeza. Né? E o que é negativo, minimizar. Acho que eliminar é muito difícil. Não né? É difícil, não dá, né? Acho Somos que nem humanos. deve também, né? Acho que a gente precisa tá errar. Pensado, né? Porque a gente aprende também quando erra, né? O que precisa é ter consciência de quando erra, né? Preciso trazer consciência. Show, me fala, qual foi o momento negativo? Um que acho que foi o mais impactante, assim, né, de todas as modalidades, foi no futsal. Que aconteceu com uma dupla, né, e um menino mega competitivo ali, super... Sempre, toda vez ele quer ganhar, ele precisa, né, ter essa necessidade. E o outro que tecnicamente... E que não tem problema nenhum ele ser competitivo. Não tem, acho que ser competitivo é bom, é legal, sim. Né? A questão é o ser competitivo e achar que vai ganhar tudo são coisas distintas. Exato. E outro menino que tecnicamente, né, até falando de tempo de conviver, ele tá há pouquíssimo tempo, acho que ele começou 2 meses. agora, né? E nunca teve estímulo, dá nessa quarentena isolamento total. Mas é um menino super alto astral, fala com todo mundo, super animado. Comunicador. Ele é animadão mesmo. E aí ele falhou algumas vezes ali no desafio e tal, e o outro menino... Não tava aceitando desde o início, né? Fazendo gestos. Você tava junto. Bravo, sim, me falou algumas vezes, professor, vamos trocar de dupla. E eu falei, cara... Por que a gente vai trocar de dupla? Não dá, ele é muito ruim. Eu falei, nós temos um grupo aqui gigantesco, né? Ou ele é muito ruim ou ele é muito bom, isso depende de vários fatores e de várias perspectivas. Exatamente, né? Ruim no que e ruim pra você, talvez não ruim pra mim. Sim. A gente vai lidar com isso, porque a criança, ela vai lidar com isso pro resto da vida, né? Vou fazer trabalho de grupo. Em grupo, faculdade, escola. Alguém do grupo talvez não seja tão bom naquela disciplina quanto eu sou bom. Ou eu acredito que sou bom nessa disciplina. Mas ele vai fazer, porque todo mundo faz todas as disciplinas. Né? A questão é que ele não queria. E aí eu falei ali com ele, conversei, ele meio descontente, aceitou. Mas descontente. Fez os exercícios... Bem desanimado, não tá afim, o tempo todo eu conversando. E aí, fazendo com uma vontade, aí ele falou, tô com sono. Falei, beleza, mas vamos lá, cara, vamos acordar. E ele continuou. Chegou no último desafio,
ele falou, não dá, não vai ter condições, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ou seja, ele repetia diversas vezes, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu falei, cara, quanto mais você falar não vai dar, não vai dar. Né? Se você acredita que não vai dar, não vai dar. O que você tem que fazer é o quê? Ajudar o seu amigo, para que dê, para que fique menos difícil. Né? Porque ele vai ter dificuldade, você sabe que ele vai ter dificuldade. E lembrando, né? A pontuação dos jogos era isso, Show, de ajudar, show, de companheirismo, perfeito. de energia. Ele tava super... Não, e o outro super... animado, tava compensando, né? Tava compensando. Exatamente. Né? Era energia, era colaboração, inteligência emocional, tudo que a gente falou no início que tava ali, tá dentro do jogo, era o que a gente buscava nas crianças. E aí a gente falou, cara, lembra dos critérios? Vamos lá, meus. Cadê a inteligência emocional? Cadê a colaboração aí? Não tá rolando. Aí ele, descontente, mais uma vez, aceitou. Aí o menino teve 2 falhas capitais ali. E nenhuma das falhas, o menino ainda virou pra ele e falou assim: ei, me ajuda, vem correr comigo, na maior inocência do mundo. E aí esse menino olhou pra ele enfurecidamente. Com ódio mesmo. Moleque, você tá louco? Que você vai falar assim comigo? Que ele falou um monte. Falou um monte. E o menino tomou um susto. Um choque, acho que todo mundo ficou, o menino fez assim: desculpa, cara. E aí ele, enfurecido, e eu fui lá. E aí é o que a gente fala, né? Normalmente, o que um pai faria nesse momento? Na maioria das vezes, na média, o pai... Pô, cara, você tá louco? Você vai falar assim com ele? Pede desculpa pra ele agora. Não é assim que se fala, você tá maluco? Talvez seria tão agressivo quanto ele foi agressivo com a outra criança. Com certeza. E quando eu respondo agressivamente a uma agressão, eu mostro que é assim que se resolve. Tá tudo certo. Ninguém é inteligente no jogo. Né? Naquele momento porque a gente já faz esse trabalho aqui de comunicação não violenta, a gente sentei junto com ele no banco. Pô, cara, deu uma risadinha. Você percebeu como o seu amigo ficou na hora que você falou com ele? A forma como você falou com ele e como ele ficou? Ele falou, não. Aí naquele momento eu falei, opa, então o que ele precisa aqui é ter consciência do que ele fez. Falei, cara, eu fiquei assustado. Eu sou adulto. Eu fiquei assustado. Porque você olhou com os olhos vermelhos, seu rosto ficou vermelho, seu pescoço, a veia saltou, você abriu os 2 braços, chamou ele de moleque e falou isso. E ele ficou completamente assustado com você. Aí eu falei, você percebeu isso? Não. Ele balançou a cabeça e falou, não. Mas ali ele teve consciência. Ali ele fez assim, caraca, o que eu fiz? O que eu fiz, né? E aí o que eu peguei e fiz assim pra ele? Nil, você quer ser o cara que as pessoas olham e ficam com medo? Ou você quer ser o cara que as pessoas curtem? Você é um cara legal, você é um cara bonitão. E ele ficou ali, né, ainda meio chateado, bravo. Falei, cara, eu conheço seu pai, conheço sua mãe, eu sei que eles não são agressivos, por que você tava tão agressivo? E já não era a primeira vez, já tinha outros resquícios de agressividade, até que você mesmo já tinha rolado um momento assim, antes dos desafios, e aí eu peguei e falei dos pais, e nesse momento, na hora que eu falei dos pais, ele me deu a deixa que eu precisava, ele fez assim, tá. Na hora que eu falei, seus pais não são agressivos, ele, tá. Eu falei, são agressivos? Me conta, me fala. E aí ele meio assim, não querendo falar. Eu virei pro menino e falei assim, cara, me fala. Pode confiar em mim, calma. Seus pais são mais agressivos com você? E se for, às vezes não é por mal. E você não precisa carregar isso com você. E aí ele começou a chorar. Falou, tem um lance assim. Né? Falou de um do pai ou a mãe, enfim, falou que é mais agressivo na forma de falar. Posteriormente, depois até bati um papo com a mãe e ela mesma falou, né? Poxa, sou ele é muito gênio mais forte, e rolou isso. E ali naquele momento eu falei, caraca, então a gente precisa ajudar, né? A gente precisa
tá junto, para construir de fato uma criança mais inteligente. Isso vai ser feito só aqui na escola? De jeito nenhum. Não tem como lutar com isso. É muito pouco tempo junto. Isso tem que ser feito fora, tem que ser feito em todos os ambientes, na escola, em casa, com os amigos, aqui no esporte, tem que ser feito em todos os lugares, né? Em todos os ambientes, isso tem que ser desenvolvido. E é o que falta. A gente começar, os pais entenderem que, preciso me unir à escola, preciso me unir aos cursos extras, preciso me unir aos ambientes que o meu filho frequenta para que eu consiga ajudá-lo, né, de uma maneira mais intencional, precisa, forte, né, e as coisas possam evoluir com relação ao comportamento. Mas isso foi um lance negativo, né, e que passou. Sim. Mas tivemos muitos momentos positivos, e eu acho que a gente precisa ressaltá-los aqui. Qual foi o momento assim que você falou assim, caraca, valeu a pena essa ideia de fazer a Copa de Desafios, foi show de bola e a gente precisava. Que momento te fez assim, que bom. O mais marcante pra mim foi, até por conta da idade das crianças, foi na natação. Eu acredito que eles têm ali entre 4 e 5 anos. E tava só os dois na aula. E aí eles estavam fazendo a competiçãozinha ali do nada e tal. E aí, em uma parte, um amigo chegou primeiro e o outro chegou depois, né? Na teoria, um ganhou e o outro perdeu ali o ponto. E aí o que perdeu começou a chorar, frustrado, bravo, com raiva, porque ele tinha perdido naquele momento. E aí o outro amiguinho falou assim, calma, cara, tá tudo bem, na próxima eu deixo você ganhar. E às vezes não é nem na intenção de... Não é que eu deixo, que eu sou melhor e vou de deixar. Querer que o amigo não fique triste e de querer que ele ganhe também. Exato. E aí o outro amiguinho olhou isso pra ele e parou de chorar ali. Aceitou. E aí eles foram de novo. Fizeram de novo e aí ele deixou o outro amiguinho ganhar. Até porque um acho que é mais velho que o outro. Um aninho ali, maiorzinho até. Então acaba que fica sendo um pouquinho mais rápido. Mas pra ele não importava. E aí o outro amigo chegou e ganhou. E aí, no final, os dois ganharam. Os dois foram campeões. E aí é louco, né? A consciência dessa criança de... entender empatia, né? Que o outro... Sim, perdeu e eu ganhei. Ele ficou triste. E eu não queria que ele ficasse triste. Tá tudo bem eu perder. Ele ganha e tá tudo certo. E aí todo mundo ganha. O nível, né, de consciência. Aí a gente entregou as medalhas. E que às vezes entre os adultos não rola. Não rola. Às vezes não, eu já fui muito competitiva, eu não aceitava. E aí, a partir do momento que eu falei, caraca, velho, não preciso ganhar tudo, né? E eu não vou ganhar tudo. Tava tudo bem pra mim. Porque acho que acontece até isso, né? A criança que ganha. Quando ela perde... não sabe, não você vai pro fundo do poço. Porque eu não... louco. Como assim? Eu perdi. Pode ser. Cara, calma. Você não precisa ganhar tudo, velho. Mas é cultural, talvez. E de crenças e de formação. Isso é desenvolvimento, é repetição. O que a criança vê por várias vezes, ela acredita. Acho que teve 2 momentos assim que marcaram, sabe? Essa semana aqui. E os 2 aconteceram no mesmo dia. Foram 2 feedbacks de 2 mães. E um foi da mãe desse menino que teve esse conflito aí, né? Do menino que foi... como eu posso dizer, né? Eu não vou chamar de vítima, mas o menino que... que acabou sofrendo ali, né? Que tomou um susto. O menino que tava assustado. Acho que é melhor assim. Acho que não há situação de vítima. Mas o menino que tomou o susto. A mãe virou pra mim e eu falei pra ela assim, e aí, ele tá curtindo os desafios? Porque ele não queria vir nos desafios. Nós convencemos ele a vir. Porque ele falou, eu sou ruim, eu não ganho, eu não consigo acertar nada. E a gente falou, cara, então você tá perdendo, você sabe que você tá perdendo. Porque o desafio não é só pra quem consegue acertar. O desafio vai envolver muita inteligência. Você é um cara inteligente. Então, se eu fosse você, eu viria. E aí ele topou vir, ganhou a medalha de natação, ficou super feliz. Tecnicamente ele ganhou na natação, ficou mais feliz ainda. E no futebol ele tava muito esforçado. Eu não vi ele na natação.
Mas ele tava muito esforçado no futebol. Muito esforçado. Assim, acima... Parou de correr Falei, minuto. caraca, tá surreal o nível de esforço. E aí eu passei pela mãe, falei, e aí, ele tá curtindo os desafios? Ela falou, tá muito, tá adorando, meu, vocês estão de parabéns. Aí eu virei pra ela e falei assim, e eu não sei se você percebeu o quanto ele se esforçou aqui na quadra. Ela virou pra mim e falou, você não sabe de nada, Douglas. Desde que eu coloquei ele aqui, o que ele vem se esforçando em todas as outras atividades é surreal. Não é só aqui no futebol. Ele tá se esforçando em tudo, pra tudo. E aí eu falei, uau. E eu falei, elogie isso. Elogie o esforço. Pais, elogiem o esforço. Criem a crença nos filhos de vocês de que o esforço é positivo, o esforço é válido, independente do resultado. Não criem crianças que dependem só do elogio por resultados. Criem crianças que queiram o elogio pelo esforço. Vou me esforçar. Na verdade, nem criem crianças que queiram elogio, mas criem crianças que realmente valorizem o esforço e não o resultado. O resultado é consequência. O esforço, ele é... O resultado não tá sobre o controle. Sobre o meu controle. Eu não tenho controle sobre o resultado. Eu fiz esse vídeo aqui. Eu não tenho controle se isso aqui eu vou conseguir que 1000 pessoas assistam. Sim. Não tá sob meu controle. O que tá no meu controle é o quê? Dar o meu máximo aqui, falar o que a gente acredita, né? Estrutura, buscar o melhor que a gente pode. E a gente busca a todo momento, né? Agora, se isso vai alcançar o tanto de pessoas que eu imagino e gostaria que alcançasse, não tá sob meu controle. Né? Todas as pessoas que vão assistir vão curtir, vão gostar, não tá sob meu controle. Mas isso eu não posso me envolver. Eu falei, valoriza isso, meu, show de bola, parabéns. Ela falou, cara, preciso te falar que uma das melhores coisas que aconteceu em 2020, né, em meio de tudo isso que aconteceu, das poucas coisas positivas que aconteceu em 2020, ter colocado ele na Conviver foi uma delas. E eu falei, uau, caraca. E no mesmo momento ali, pouquíssimos minutos depois, uma outra mãe me pega chorando e eu tomo um susto. Ela precisa te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Meu, assisti o último podcast de vocês. Vocês falavam sobre o uso do celular durante as aulas, que as crianças vão sentir falta no futuro, e eu percebi que eu estava me conectando muito no celular durante as aulas. E hoje, na Semana do Desafio, eu participei loucamente, como eu nunca tinha participado antes da aula. Foi incrível, e os meus filhos amaram a minha participação, falaram que eu fui a torcedora nota 1 milhão, e isso não tem preço. Obrigado. E eu quase chorando também, comunicador. Pegar os dois né? Eu ia chorar na recepção. Pode. A sorte é que tinha mais desafios, eu tive que sair, né? Senão certamente eu estaria chorando lá com ela. E ela virou pra mim e falou obrigado. E eu virei pra ela e falei assim, não, você que tá de parabéns. Parabéns por isso. Por quê? Porque tem como melhorar. Eu não preciso ser o melhor pai do mundo, mas eu posso melhorar. Eu não preciso achar que amanhã, eu sou um pai... né, zero à esquerda, eu sou um pai lixo e amanhã eu quero ser o melhor do mundo. O que vale é, caraca, como é que amanhã eu posso ser um pai melhor do que eu fui ontem? Sim. E aí aos eu busco poucos, né? devagar. Porque não dói. Começa devagarzinho, vê qual que é o próximo passo. Qual que é? Parar de gritar? Então para de gritar. Qual que é o outro? É não bater mais fisicamente? Não agredir fisicamente? Então para com isso. Escolhe uma única coisa e para. E você já vai notar uma diferença gigantesca. Gigantesca. Na forma como seu filho lida com as adversidades. Porque a forma como ele lida, muitas vezes é a forma como você lida com as adversidades. Você é o exemplo. Você é o exemplo. Ele é muito, mas muito espelho, né? Seu nessas atitudes deles. Um outro momento positivo, que eu acho que foi surreal, assim, o nível de felicidade das crianças, né? Quando receberam a premiação, que era uma coisa simbólica, que para nós adultos é uma mera lembrancinha. E nós tivemos muitos pais que disseram assim, muitos pais que disseram, nossa, meu filho
dormiu com a medalha no peito, não quis tirar a medalha, porque foi a primeira medalha. Então, assim, em meio a um ano caótico, a um ano desafiador, a um ano complicado, nós tivemos fagulhas, momentos felizes, momentos que nos mostram que a gente precisa ter esperança. As coisas talvez não voltem a ser como eram antes, mas talvez sejam melhores. Com certeza. Né? Eu acho que essa é a mensagem que fica. Talvez a gente não volte a ter em 2021 um ano tão positivo quanto era antes, né? Ou igual era antes, mas talvez um positivo, um ano legal, um ano diferente, né? De muito aprendizado. Show de bola! Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast em 30 minutos. Espero que vocês tenham curtido. E se curtiu, deixe o seu like aqui em algum lugar. Não sei se você está no YouTube, no Spotify. Curta, deixe seu comentário, nos conte aqui, fala o que você achou, deixe seu feedback. Sugere algum tema, a gente adoraria vir aqui falar sobre um tema que vocês estão sugerindo. Esse feedback ele é muito importante, assim como nós recebemos esse feedback de uma mãe que falou, nossa, foi surreal e vocês mudaram o comportamento, a gente adoraria ouvir isso de mais pessoas. Então, se você de repente foi impactado positivamente, deixe seu comentário, a gente vai ficar muito, muito, muito feliz, tá bom? E sejam inteligentes emocionalmente, para que os seus filhos sejam também inteligentes. É isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.